Então, vamos. Ó, as atuais dificuldades dos jovens hoje, né? Como que a gente pode entender essas dificuldades dos jovens? Condição de ainda dependentes na casa dos pais, ou seja, você vê jovens que já eram para estar morando sozinhos, com seu próprio dinheiro, né? Independentes, eles não conseguem. Ainda mais agora, nesse momento da pandemia, que realmente as coisas estão mais complicadas, né? Estão mais difíceis. Está muito difícil o jovem sair da casa dos pais mais cedo, né? Então, a gente começa a ver que isso aí é uma dificuldade. Segundo, dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Isadora, você e mais um monte, né? Você não está sozinha nisso. Dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Por quê? O mercado está cada vez mais competitivo, demandando maiores especialidades. Então, o jovem hoje, para ele poder ter uma coisa assim, mais que ele possa, né, competir com outros candidatos num cargo, eles vão perguntar: você já fez isso, fez aquilo, você trabalhou, você fez intercâmbio, ou seja, é muito elitista, porque pega um determinado tipo de expectativa que só a gente que tem muita grana que consegue atender, né? Então, isso fica complicado mesmo, essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho. O mercado é mais competitivo mesmo, né? E a gente vai ver uma maior instabilidade nas relações afetivas, muito casamento, recasamento, divórcio. As famílias hoje são diferentes das famílias, né, de décadas atrás. Uma fecundidade precoce, né, muita gravidez na adolescência e violência e marginalização, principalmente nas classes mais desfavorecidas. Elizabeth está com a mão levantada. Patrícia, só me tira uma dúvida. Eu estava olhando, esse texto ele é de 2004 mesmo, a referência dele? Ele tem esse tempo mesmo? Nossa, ele é tão, tão recente. E tudo que está falando, o ciclo de mudança é muito longo, né? Exatamente. Ou seja, ele é antigo para os padrões da academia, mas ele é atual, né? É isso que você está querendo dizer, né? Exatamente. Tá. Então, quando e como os jovens entram na agenda das políticas públicas, né? Vamos pensar bem. O debate sobre as condições de vida da população jovem no Brasil é relativamente novo, e está sendo até hoje, né? Tendo se intensificado nos anos 90, com algum rebatimento na formulação de políticas públicas para esse segmento. Antes do ECA, não estava na pauta, não estava na agenda de políticas públicas. Com os movimentos sociais em prol da adolescência, na culminância do ECA, é que a adolescência entrou para a pauta das políticas públicas, né? Verdade seja dita. Então, os jovens entraram em cena fazendo parte do debate sobre a dinâmica demográfica da população no que se refere ao seu potencial de reprodução há pouquíssimo tempo. O nível de fecundidade da população jovem e o seu comportamento sexual, atrelado ao padrão de nupcialidade do segmento, tornaram-se objeto privilegiado de análise. Então, foi por essa via da gravidez na adolescência, jovens muito novas chegando ao sistema de saúde para ter seus filhos, que as pessoas começaram a atinar para isso, né? Uai, gente, mas o que está acontecendo? Como que essa sexualidade da adolescência está sendo orientada? Porque se tivesse um mínimo de orientação, não estaria chegando tantas jovens grávidas aqui, né? Um índice grande também de doenças sexualmente transmissíveis. Então, foi por isso que começou o quê? A população, as políticas públicas, prestar mais atenção nesses jovens que estavam chegando. Ou seja, quando pesou o bolso do sistema, né, gente, de saúde, aí eles começaram a atinar para isso. Vamos ter que fazer um trabalho com esses jovens, a gente vai ter que entrar com pílula anticoncepcional. Foi quando eles começaram a doar camisinhas, né, grátis nos postos de saúde para os jovens. E aí, o texto vai caminhando, né, eu resumi bastante, tá, gente? E fala o seguinte, que sempre, se você for pegar na história do Brasil,
a adolescência, a juventude, ela foi sempre vista de uma forma meio assim negativa, né? Porque sempre se associava a adolescência a uma fase de turbulência, que vai dar problema, que vai ter briga, que vai ter alcoolismo, que vai ter droga. E aí, as autoras dizem o seguinte, uma das responsáveis, né, por essa visão mais negativista da adolescência é a sociologia funcionalista, né, porque dentro da sociologia ela é dividida em campos, né, de pesquisa. Nesse arcabouço teórico, a juventude é entendida como uma fase da vida em que os indivíduos processam a sua integração e se tornam membros da sociedade, através da aquisição de elementos apropriados da cultura e da assunção de papéis adultos. Então, nesse sentido, é um momento por excelência para a manutenção da coesão da sociedade. A sociologia funcionalista apropria-se, porém, das falhas desse processo de socialização e transforma a juventude em fonte de risco para a continuidade social. Porque qual que era o foco dos estudos da sociologia funcionalista? Como diz o nome, né, funcionalismo, eles estavam vendo a função da adolescência na sociedade, como que isso era explicado, as falhas nesse processo de socialização, a influência da droga, a influência do álcool, o nível de criminalidade, de violência, ou seja, infelizmente fizeram um recorte mais negativo dessa fase. E isso, é claro, que impregnou os demais estudos sobre a adolescência, né? E aí a gente vai ver que não foi só a sociologia funcionalista uma das, como é que eu vou dizer? Eu também não quero entrar numa aqui de tribunal, né, de ficar acusando ela. Mas um dos motivos, né, de se ver a adolescência de uma forma mais negativista. Porque também associado a isso teve o discurso da mídia. A mídia, de modo geral, tem tido um papel super importante na repercussão dos jovens, especialmente dos negros e dos pobres, como sujeitos perigosos para a sociedade. E isso a mídia bombardeia o tempo todo, né? Eu lembro que uns anos atrás, teve uns jovens da periferia que eles se revoltaram com isso e fizeram tipo um levante. Eles marcaram um rolê no shopping. Então, eles se juntaram, né, no bairro deles e foram todos para o shopping andando e chegou num ponto assim, que o pessoal, os donos das lojas foram fechando as portas, só de ver jovens negros, pobres, da periferia, andando pelo shopping, eles já achavam que era arrastão. E isso eu lembro que ficou super bombardeado na mídia. Por um lado, a mídia horrorizando com isso, né, falando que era o direito de ir e vir, que estava na Constituição. E aí, na entrevista, entrevistando esses jovens, eles falaram que fizeram questão de fazer isso, para descarar mesmo a situação do preconceito, né? Teve isso, sim. Então, gente, olha, é recorrente a associação dos jovens a sujeitos inconsequentes, propensos ao desvio, à delinquência, ao delito. Essa imagem é bastante explorada em notícias sobre violências, drogas, comumente associadas a altas taxas de desemprego por quem passam esses jovens. Então, vocês estão vendo, tem todo um arcabouço, né, os estudos da sociologia funcionalista, que é onde a mídia, quando quer ter notícia sensacionalista, se baseia, busca um artefato científico para poder bancar, né, esse preconceito, que os jovens são muito mais propensos ao delito, à delinquência, né? Bom, no entanto, como ressaltam as autoras, são poucas as referências às cidadanias negadas, como o exercício do brincar, do divertir-se, do informar-se e se formar culturalmente, assim como reinventar linguagens próprias. Então, veja bem, grafite, né? Logo, as pessoas, teve um movimento aí alguns anos atrás de se valorizar a grafite como arte. Então, algumas pessoas, né, aderiram a esse movimento, cediam seus muros
né, e as fachadas dos prédios para o jovem fazer o grafite, que era considerado como arte. Mas aí vinha aquele questionamento, mas como separar o grafite, arte, com a pichação? Porque isso fica muito diluído. O que é o quê? Então, suponhamos, se eu, Patrícia, tenho uma parede, autorizo picharem, porque eu acredito que aquilo também é uma arte, qual que vai ser o balizador disso? Ah, não, porque grafite é grafite, pichação é pichação. Mas qual que é o limite disso aí? É pela autorização do outro? Passa pela autorização do social? Percebe? Então, a esses jovens, falta espaço para ele poder se formar culturalmente, ele reinventar linguagens próprias, né? Então, quando tinha aquelas coisas das tribos, né? Eu me lembro muito bem, a mídia falava disso em tom jocoso. A tribo dos emo, dos punk, dos darks, de não sei o quê, e tudo muito visto com receio, com medo, né? Assim, como se a coisa fosse degringolar em violência, né? Em assédio. E, infelizmente, os jovens, eles são vistos, também a dança de rua, né, Leidiane? Os jovens são vistos, gente, como estado de coisas, sabe? Eu gostei muito dessa pontuação das autoras desse texto, quer ver? Veja bem. E focados, então, como problema social, ora de quem a sociedade tem que se proteger, ora quem ela deve acolher, como observa Rua, em 1998, os jovens não entram na agenda das políticas públicas como problemas políticos, como atores passíveis de participação, entendimento e diálogo, permanecendo ainda como estados de coisas. Ou seja, algo que ainda não tem uma definição, algo que ainda não tem uma política voltada para eles, né? São pouquíssimos programas voltados para a cultura, para desenvolvimento de habilidades e competências dos jovens, né, Elizabeth? Isso mesmo. No Brasil, as demandas por políticas públicas de juventude permanecem como estado de coisas, precariamente resolvidos no âmbito de políticas destinadas a um público mais amplo, com o qual os jovens têm que competir pelo espaço de entendimento, sem chegar a se apresentar especificamente como problemas políticos. Então, poxa, sabe assim, no limbo, não está nem na idade adulta e nem é criança, está ali no estado de coisas, né? Ou seja, não tem mesmo programas voltados para essa faixa etária. O máximo que a gente vai achar é o programa do menor aprendiz, né? Mas o menor aprendiz tem que estar com 16 anos, e antes? 15, 14, 13, 12, né? Então, isso aí tudo tem que ser considerado. E aí as autoras avançam e elas vão falar da ótica do negativismo. Os jovens têm sido vistos pela ótica do negativismo, validando as políticas frequentes de controle por parte do Estado. A última aula vocês viram, né? O encarceramento dos jovens. Isso mudou alguma coisa assim com o ECA, né? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, porque o ECA é considerado a maior expressão de um comprometimento da sociedade com as crianças e os jovens em uma perspectiva de construção e ampliação de sua cidadania. Então, não tem como negar. O ECA foi um avanço? Foi. Que a partir dele que começa a se exigir, vai encarcerar o jovem, então que seja com gente da idade dele, não colocar o jovem encarcerado com adultos, né, para evitar estupro, para evitar qualquer tipo de molestação, que vai ter, né, a cultura do estupro, que é o batismo do jovem, né, quando ele chegava à prisão e os adultos se sentiam no direito, no poder sobre o corpo dele, né, e tudo isso foi mudando, considerando, inclusive, a responsabilidade do Estado por esse adolescente. Por um lado é bom, mas por outro não é, porque vai desqualificando as relações familiares. Tem alguns jovens que precisam ser tirados da família? Sim, porque tem casos de abuso, tem casos disso, daquilo, mas não é só retirar, gente, tem que fazer um trabalho psicológico com essa família, com esse jovem.
Ou seja, eles simplesmente extirpam o jovem dali, leva para algum tipo de proteção do Estado, e daí? Como que esse jovem depois vai retomar a vida dele, né? Então, elas avançam, né, e falam, afinal, o que é ser jovem? Uma primeira dificuldade enfrentada nesse trabalho é a conceituação do que é o jovem. O que é a população jovem? É porque não é mais criança e nem chegou a ser adulto ainda. Então, assim, de novo, é um estado de coisa, né? Assim, a gente não sabe definir, e não definindo bem, está sempre entre a infância e entre a idade adulta, fica difícil concentrar políticas, né? Eu penso, não estou falando de mim que eu acredito, né? Mas assim, fica difícil o pessoal concentrar, então, políticas para essa faixa etária, porque é como se ela não existisse, né? Exatamente, o irmão do meio, tá ali no sanduíche, né? Não é nem o mais velho, nem o caçula, tá ali. As representações sobre juventude elaboradas pela sociedade são geralmente marcadas por ambiguidade. Por um lado, a sociedade os coloca como problemas, e por outro, os colocam como os grandes propulsores das mudanças sociais. Fica difícil, né? Porque se você for pensar bem, para poder propulsionar uma mudança social, é claro que ele vai ter que revolucionar. É claro que ele vai ter que questionar a ordem vigente, porque senão não tem mudança social. Só que o fato dele chegando, questionando, perguntando, já incomoda, né, esse establishment, né, essa estabilização da sociedade. Então, passa uma mensagem dupla, ambígua para esse adolescente. Olha, está na sua mão mudar o estado das coisas. Ok, mas quando ele vai começar a questionar, não, nem tanto, peraí. Então, você tem que obedecer os mais velhos, você não pode chegar chegando desse jeito, que existe uma certa estabilidade na sociedade. E aí o jovem fica se perguntando, eu posso votar? Ou seja, eu estou aqui para propulsionar mudanças sociais, eu tenho meu voto, mas ao mesmo tempo eu não posso ser responsável por mim mesmo no volante, que ninguém pode tirar carteira com 16 anos de idade. Então, é muito ambíguo. As mensagens sociais são muito ambíguas. Mas ainda persevera a ideia de que os jovens são definidos pelo negativo, pela ausência, pelo que não seriam. Então, olha só, olha que interessante. Como que é o conceito de adolescência? É aquilo que ainda falta. É pela ausência. Pela ausência de uma profissão, pela ausência da própria renda, pela ausência de um próprio teto, pela ausência de um sentido na vida. Então, olha que coisa, assim, triste, né? A adolescência ela é definida pela ausência, pela falta, porque ele ainda não chegou a ser um adulto, que ainda lhe falta isso, lhe falta aquilo, lhe falta isso. E também não é criança, porque lhe falta isso, lhe falta isso, lhe falta isso, né? Bom, aqui eu dei Ctrl+C e Ctrl+V nesse quadro, né, que está lá no texto. Quais são as fontes de vulnerabilidade dos jovens, né? Tem uma dimensão vital, que é a própria instabilidade, né, desse momento do ciclo de vida, que é um momento que é de confusão, sim, é de busca de sentido, e é um momento em que ele tem que fazer, gente, ele tem que tomar decisões que são super importantes. Imagina se uma pessoa com 17, 18 anos, ela já tem certeza da profissão que ela vai escolher. Uma profissão que vai marcar o resto da vida dela. Então, é uma idade que, ao mesmo tempo, tem confusão, tem busca, é uma idade que tem que ter decisões que são cruciais, né? Tem a dimensão institucional, que ela é assimétrica e, ao mesmo tempo, tem que ter cautela, porque tem a família que está aqui, que está na lei, a obrigação da família proteger esse adolescente, mas tem o Estado. Caso a família não consiga cumprir com a sua função, esse adolescente ele é acautelado, né, pelo Estado. E isso tem uma vinculação tanto pública quanto privada, porque temerosos, né, o Estado temeroso que a família não dê conta desse recado, ele criou o ECA, ele criou uma série de dispositivos para poder controlar essa faixa etária. Ao mesmo tempo, contando com a parceria da família.
né? Então, assim, fica tudo muito complicado, né? Então, tem aqui a busca pela segurança, pela intimidade, né? Pelo acesso, mas, ao mesmo tempo, tem a questão do abuso, tem a questão da falta de confiança, que está do lado, olha, desconfiança, ceticismo, apatia, né? De novo, uma ambiguidade. E essas ambiguidades, elas vão gerando vulnerabilidades, né? E tem a dimensão socioeconômica, que essa idade é cheia de expectativas, né? E dificuldades mesmo de entender o que pode acontecer com ele. Porque tem a escola, que ele tem que estudar, porque está na lei que ele tem que estar dentro da escola, se não tiver o conselho tutelar, vai lá e pode até prender os pais. Como tem a questão do trabalho, que ele precisa de trabalhar, ele precisa ajudar em casa, ele precisa ter uma renda também para ajudar a família. Então, ao mesmo tempo que a educação, ela cria oportunidade, é um exercício da cidadania, né? Também existe a questão do trabalho, porque ele precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo ele precisa estar na escola. Então, ao mesmo tempo que a escola prepara-o para o mercado de trabalho, enquanto ele está na escola, a escola o exclui do mercado de trabalho, uma vez que ele ainda não se encontra preparado para esse mercado de trabalho. Então, aqui vai gerar o quê? Uma confiança versus frustração. Porque ele confia que a escola vai dar subsídios para ele formar e um dia ter seu emprego, como, ao mesmo tempo, gera uma frustração nele, porque ele não pode ter essa certeza, principalmente classes mais desfavorecidas. Então, esse quadro eu achei ele super bacana, eu acho que dá para resumir toda essa ambiguidade que o adolescente vive na sociedade, e com ele mesmo e com a família, né? Bom, então aqui eu peço a atenção de vocês para esse conceito de vulnerabilidade, né? Porque é importante, não vitimizando a adolescência e a juventude, não é nossa função vitimizar ninguém aqui, mas entender que é um momento, devido a toda essa história desses slides anteriores, de vulnerabilidade, né? Então, a juventude constitui uma fase vulnerável per si, ou seja, por ela mesma já é vulnerável. Quando muitas das características dos indivíduos são delineadas, o que ocorre muitas vezes em situações de conflito e ruptura. É preciso, é interessante isso, é paradoxal. Para ele se tornar indivíduo, ele tem que fazer algumas rupturas. Ele tem que fazer uma ruptura com o pai, que era da infância, que agora o pai não pode ser mais o pai da infância. Isso vai gerar conflito entre as gerações na família. Isso gera conflitos entre os jovens e os seus professores, que fazem parte de uma outra geração, que foram jovens de uma forma diferente, porque nós já vimos aqui que é sócio-histórico. E isso pode aumentar ou diminuir a vulnerabilidade das diversas juventudes, porque aqui a gente já viu que adolescência e juventude a gente tem que colocar no plural. A Vanina mesmo colocou isso aqui para a gente, né? Adolescências no plural. Mas não deixa de ser um momento de buscas e definições. Nas camadas de renda mais baixa, podem ser precocemente impostas tarefas, responsabilidades, para as quais não estão necessariamente preparados para assumir. Então, suponhamos, uma mãe solo, né? Uma mãe sozinha que tem que fazer faxina para poder trazer comida para casa. Ela tem um menino lá, suponhamos, uma menina de 14, depois a escadinha, né? 10, 8. E aí você vai ver essa menina de 14 se responsabilizando por todo o funcionamento da casa. Então, ela tem que fazer comida para os irmãos, ela tem que levar o irmão na escola, ela tem que se arrumar para ela depois ir para a escola, com responsabilidades. Se algo acontecer com os irmãos dela, imagina, gente, ela com 14 anos tem que assumir isso, né? Tá para além da capacidade dela de assumir alguma coisa, né? Isso, por sua vez, pode antecipar características próprias da vida adulta, como a inserção no mercado de trabalho, provimento parcial ou total do seu sustento e a constituição de família. Então, é claro que não é causa e efeito, mas uma menina que desde os 10 anos de idade foi convencida a ser a dona da casa, a gerenciar os seus irmãos,
ela engravidar precocemente, ter sua própria família, é como se fosse uma coisa assim, olha, sabe, natural. Isso faz com que ela acabe assumindo um papel de adulto super precocemente. Eu lembro que eu orientei uma monografia que a estudante de psicologia ela foi fazer entrevistas com mães adolescentes. E elas falaram o seguinte, que para elas era muito normal, sabe? Porque elas já tinham essa prática em casa, elas já cuidavam dos irmãos. Então, quando nasceu o filho delas, né, elas não saíram de casa, porque não tinha condições de ter a própria casa, o namorado também não tinha condições de bancar, ele continuava morando com a família dele, ela continuava morando com a mãe, e ali puxava um berço, um puxadinho, e ela continuava. E para a mãe era importante manter ela em casa, tá? Ou seja, a mãe trabalhava, igual na entrevista, quem alimenta 4 bocas, alimenta 5. Porque para a mãe era importante manter essa menina lá, cuidando dos filhos dela, mesmo que ela aumente mais uma boca para alimentar, que é o neto, né? Que é o bebê da filha dela. Mas pelo menos tem garantias que aí ela vai continuar olhando os seus filhos, entendeu? Por outro lado, certos indivíduos de segmentos sociais de renda mais elevada podem atingir a idade adulta sem terem assumido papéis a elas associados. Inserção no mercado de trabalho, autonomia financeira e constituição de família, como que fica isso? Né? Um jovem que ele não tem inserção no mercado de trabalho, porque ele ainda está fazendo pós-graduação, né? Ele está fazendo mestrado, ele tem o privilégio de ficar em casa, sendo sustentado pelos pais, fazendo mestrado, doutorado. Quando que esse jovem vai se inserir no mercado de trabalho? Tardiamente, com 30, 32 anos. Quando que ele vai assumir realmente um relacionamento amoroso, um casamento? Mais velho. E quanto mais velho ele vai tocando a vida dele, a inserção no mercado de trabalho, muitas das vezes ele vai se inserindo sem uma maturidade ainda para estar nesse lugar, né? Muitos jovens eles já saem direto da casa dos pais para um casamento, sem ter a possibilidade de morar sozinho, né, de se virar, e aí fica aquela coisa meio complicada, né? Ele mal acabou de ser filho e já vai virar pai, ou seja, tem que ser na marra, e muitos eles demoram mais a desenvolver essa maturidade para essa função paterna, né? E materna também, né? As meninas, assim, muito poupadas, né? Muito tratadas de uma forma, assim, meio, como é que eu vou falar? Anacrônica, né? Elas com tudo muito na mão. E aí, quando elas têm que realmente assumir uma família, elas se assustam, né? E voltam para casa. Em muitos casos, prolonga sua permanência na escola e na casa dos pais, como eu acabei de dizer. Assume-se aqui que a família e o Estado afetam a constituição identitária e social desses jovens, funcionando como agentes promotores de suas potencialidades ou de acirramento da sua condição de vulnerabilidade. Felizmente, gente, o Brasil são 2 pesos e 2 medidas, né? A juventude pobre, negra, tem um tratamento pelas políticas públicas. E a juventude de classe mais alta, elevada, estudada, tem um outro tratamento. Mal custa, talvez eles nem precisem das políticas públicas para isso. Né? É elite mesmo, né? Entender o que é ser jovem envolve, assim, a análise de um conjunto complexo de características do indivíduo que vão além do ideal socialmente construído em cada momento histórico. É muito complexo, muito complexo. E o Brasil está cheio de filmes que ilustram bem essa situação, dessa vulnerabilidade social da adolescência e da juventude. Cidade de Deus, 1 e 2, né? Que mais, hein, gente? O próprio Pichote, né? Que é um filme mais antigo. E o mais interessante disso tudo, que esses jovens atores, como ator, você vai ver que eles também tiveram problemas, né? Com vulnerabilidades. Eles também ou se envolveram com drogas, ou foram assassinados,
É muito interessante. Sim, Jorge Amado, Capitã de Areia, né? Bom, então, gente, as transições diferenciadas para a vida adulta. Então, vamos ver como duas perspectivas têm sido adotadas para análise da transição para a vida adulta, como um processo de inserção social e profissional dos jovens. O ator que interpretou Pichote teve uma vida muito semelhante ao personagem que ele interpretou. Pois é, isso mesmo. E tem uns lá da Cidade de Deus também que acho que morreram assassinados também, não foi? Eu não me lembro mais, eu acho que teve um lá que um foi, seguiu a carreira de ator, mas me parece que o outro não, ele teve problemas também. Ó, então vamos lá, as duas perspectivas, né? A primeira, que é de uso restrito, inscreve-se no eixo do trânsito da escola para o trabalho, emergindo como categorias de análise os jovens estudantes e aqueles à procura do primeiro emprego e os jovens trabalhadores, né? Ou seja, como que se estuda isso? Como que se faz uma análise dessa transição da adolescência para a vida adulta? Um caminho é esse aqui, né? Que é o trânsito da escola para o trabalho. Então, os pesquisadores seguem esses jovens na escola e depois, quando da saída desses jovens da escola para o mercado de trabalho. E a segunda perspectiva, que é mais ampla, que leva em consideração todo o processo de emancipação do jovem. Ou seja, não fica restrito somente escola, trabalho, mas amplifica. Desse ponto de vista, a transição para a vida adulta não é considerada apenas como a passagem da escola para o trabalho, mas como um processo muito complexo, que envolve a formação escolar, o trabalho, a inserção profissional, a família, como que esse jovem está inserido, quais as responsabilidades dele na família de origem, articulando um sistema de dispositivos institucionais, processos biográficos da socialização que interferem na vida dessas pessoas, desde a puberdade, as posições sociais que essa pessoa foi assumindo durante a vida, percebe? Então, a primeira ela é mais restrita, né? Que pega da escola para o trabalho. A outra não, a outra é mais complexa, pega desde a inserção na família, nas comunidades, na religião, por onde o jovem transita, as posições sociais que ele ocupou, tá bom? Isso é interessante, porque quando vocês forem pegar algum tipo de literatura para estudar, alguma investigação, alguma pesquisa de pessoas que pesquisaram a adolescência, vocês vão ter agora a habilidade para poder analisar se esses autores eles estão pegando somente a saída da escola para o mercado de trabalho, é da primeira linha ali, da primeira perspectiva, ou se são autores mais voltados para a psicologia social, para a psicologia sócio-histórica, que contempla todas essas posições que o sujeito ocupa na vida. Tá claro, gente? Posso continuar? Vocês vão me dando feedback aí, tá bom? Então tá. Então vamos mais. Ok, então vamos mais. Escola e trabalho. Então vamos começar nessa perspectiva de escola e trabalho. Aí eu encerro hoje e na próxima aula eu já vou pegar a segunda perspectiva, que é o todo. Ao se falar de juventude como fase de transição para a vida adulta, necessariamente o universo da escola aparece como um locus prioritário da formação desses indivíduos. Por quê, gente? Porque é a antítese à casa, a antítese à família de origem, né? Porque enquanto a criança está na família, ela está naquela bolha, só naquele tipo de cultura, a cultura da família. E está na lei, é obrigatório a matrícula de crianças na escola, é como se fosse para possibilitar que essa criança tenha acesso à socialização, a novas formas de ser e ver família, a novas formas de entender a diversidade da sociedade. Então, a escola, realmente, ela é um marco importantíssimo no quesito socialização na vida de todos nós, tá? Historicamente, foi com a passagem das atribuições de formação das crianças das famílias
para a escola moderna que a juventude se elevou como categoria social, já diz o Philippe Arrier. O Philippe Arrier, ele tem esse livro aqui que eu gosto demais dele. Olha, História Social da Criança e da Família. Ele contempla, é preciosa essa literatura, ele contempla o desenvolvimento da infância e da adolescência ao longo das idades da humanidade. Idade média, idade moderna, idade contemporânea. E ele faz uma imagem muito legal, complexa, bem sistêmica mesmo, de como que isso está relacionado com a forma de ser a família. Você só vai compreender criança se você consegue compreender a criança inserida na família e na cultura, e você só vai compreender família se insere nas trocas que os sujeitos fazem com a cultura. Então, é muito interessante. E ele vai dizer que a escola, depois da Revolução Francesa, que as crianças tiveram direito, né, aos estudos, à escola, todo mundo bateu palma, falou, oh, que legal, igualdade, liberdade, fraternidade, todo mundo tem direito à escola, né, acesso à cultura, à socialização, mas, por outro lado, era uma forma que o Estado achou de doutrinar as futuras gerações. Como eu já disse aqui, ou não sei se foi aqui, ou se foi lá, Teoria de Desenvolvimento da Criança, que quando cria-se a escola pública, está se garantindo, sim, o estudo, mas um estudo de acordo com a lente que o Estado quer dar. Ainda mais na época da Revolução Francesa, que eles queriam banir a monarquia da vida, né, de todo mundo, eles começaram a doutrinar as futuras gerações para a educação laica, pública, né, contra a nobreza, para fortalecer cada vez mais o quê? Um sistema capitalista que estava super surgindo naquela época, né, junto com a ascensão da burguesia. Então, a valorização da escola é crescente e se faz notar entre os vários segmentos da sociedade. Os indicadores de mercado de trabalho apontam para 3 fenômenos no período, né? A diminuição da taxa da atividade masculina, o incremento das taxas de mulheres jovens com mais de 18 anos e uma expressiva elevação das taxas de desemprego. Por quê? Quando você começa a trabalhar com a escola começa a perceber que, para além da socialização, ela tem que estar preparando essa juventude, esses jovens, para o mercado de trabalho. Então, quando eu fiz mestrado em educação, eu lembro que eu estudei muito textos que faziam a analogia do chão da escola como o chão da fábrica. Tem produtividade, que é o histórico. Você tem que tirar notas altas, que é a escola preparando para a competição no mercado de trabalho, a meritocracia, né, que vence o melhor, né, e aquela ilusão que tudo é pelo mérito. Não é. A criança de classe baixa, ela já entra desfavorecida na escola. Ela já entra nessa engrenagem, escola, mercado de trabalho, já desfavorecida. Está provado por A mais B, que jovens que vêm de classes baixas, classes desfavorecidas economicamente, eles têm muito mais dificuldade de crescer no mercado de trabalho do que aquele que já tem um background, que já tem um acesso a esse mercado de trabalho, garantido o quê? No seu histórico, né? Até na escolha da escola. Né? E aí, o que aconteceu? A gente começa a ver a entrada da mulher no mercado de trabalho, uma exigência cada vez maior. Essa mulher, ela pode estar trabalhando o mesmo cargo, a mesma função do colega homem, o salário dela notoriamente é menor do que o do colega, né? A taxa de desemprego cada vez mais alta, e aí a gente vai ver o quê? O surgimento da economia informal, totalmente, né? E é interessante quando isso se institucionaliza em shoppings populares. Se você for um dia passear no Oiapoque, agora não, né? Lá no Chavante, qual que é o outro? Você vai ver que a maioria dos boxes tem jovens trabalhando ali, principalmente na área de celular eletrônico, né? Porque foi o que sobrou para eles, o que não dá mais para trabalhar no emprego formal, eles vão dar seus pulos, né? E eles vão montar, e eles vão trabalhar ali, ou seja, a institucionalização do mercado informal, a mão de obra informal, né?
Então, a capacidade de incorporação dos jovens no mercado de trabalho tem sido limitada. Tem sim, né? Quem foi que fez uma entrevista? Foi o Luiz Rena, não sei, ele fez uma entrevista, Rubens, com os meninos da Jovem Aprendiz. Eles tinham medo de sair dessa faixa etária, porque fez 18 anos, tem que sair, né, da Cruz Vermelha, do Jovem Aprendiz, porque aí eles têm que ir para o mercado de trabalho, e não era garantido. Então, enquanto eles estavam no programa Jovem Aprendiz, enquanto eles estavam no programa da Cruz Vermelha, era garantido o emprego. Depois, acabou. Eles caíam na grande massa de desempregados. E aí era complicado, né? Porque eles eram preparados, eles estavam trabalhando com menores aprendizes, mas isso não era garantia nenhuma que depois disso ele teria um emprego. E aí eles trabalharam muito essas questões psicológicas dessa juventude. Aqui a gente vai ver, isso é de 2002, mas eu tenho até curiosidade de pesquisar como que está isso hoje, né? Está no texto que eu pedi para vocês lerem. Brasil, taxa de desemprego por sexo e escolaridade. Homens, a pretinha, e mulheres, a listrada. Gente, olha lá. Olha o tanto de tempo que eles ficam desempregados. E olha a escolaridade deles. Tá vendo? Como que vocês compreendem esse gráfico? Olha lá. Olha lá as mulheres que têm só 4 anos de escolaridade. Olha o tanto que o índice de desemprego é maior. Percebe? Agora, olha lá, quem já tem 12 anos de estudo ou mais, olha como que baixa, tá vendo? O índice de... É sexista, esse gráfico é sexista. Olha lá, o índice de como que é muito menor para o homem, com poucos anos de trabalho, de escolaridade. Vai sobrar bico para ele, né? Agora, olha lá, vocês vão ver que tem esse movimento aqui, né? A Esterlina, ela está dividindo aqui um link da pesquisa da Fiocruz em parceria com a FMG, aponta os impactos da pandemia na rotina dos adolescentes brasileiros. Obrigada, viu, Esterlina? Vou salvar aqui para mim. Então, deixa eu só baixar isso aqui, que já fica salvo. Uai, cadê vocês, gente? Ah, tá aqui. E aí o Jackson também veio uma contribuição dele aqui, ó. O bom é quando a empresa tem um programa que emprega o jovem aprendiz após esse período, justamente. Só que não absorve, né, Jackson? Muitas empresas, elas têm que cumprir cotas para deficiência, elas têm que cumprir cotas para isso, aquilo outro, e acaba que não consegue absorver, né, o jovem aprendiz. E até a forma de tratamento muda. E essa pesquisa que meus colegas fizeram com jovens aprendizes, eles falam que enquanto eles estão debaixo desse nome jovem aprendiz, é permitido errar, é permitido perguntar, porque eles estão como jovens aprendizes. No dia que eles fazem 18 anos, mesmo que a empresa aproveite eles, muda a configuração, o nível de exigência é maior, aí passa a ser outra cobrança e eles ficam meio perdidos, porque eles já não sabem mais como que agem. Tem isso também, né?